Buenas noches, mi nombre es Ari Mariano. Hoy voy a hablar a ustedes al respecto de investigación cualitativa. En los últimos años, mucha gente me pregunta cuando hablo al respecto de investigación cualitativa cuál su real importancia, principalmente con el crecimiento de los datos y crecimiento de investigaciones de trasfondo quantitativo. Eu vou tentar, em algumas palavras, explicar os cambios que han ido sofrendo a investigação qualitativa nos últimos anos, não? E isto é importante para que possamos compreender a investigação qualitativa atual, não? Que tem muitas bases de lo que hemos visto durante todo o tempo, todos que se dedicam à investigação qualitativa, pero também há coisas novas, não? E é sobre isto que vamos falar hoje. Durante todo o tempo, nós hemos visto que parece que existe como pode dizer, uma peleia entre qualitativa e quantitativa e qualitativa. Que as pessoas sempre estão aí como se foram duas investigações que peleam entre si. Isto é um erro, não? É um equívoco. A investigação qualitativa e a investigação quantitativa possuem roles diferentes, não? Possuem papéis distintos dentro da investigação. Cada qual tem um papel e cada qual um papel importante, não? Sobretudo para nós outros que somos de Latinoamérica. Para que compreendam, normalmente nós outros, quando pensamos em uma investigação completa, o ideal é que inicialmente eu hago uma investigação qualitativa para explorar de alguma maneira o que está ocorrendo, não? E a partir daí eu vou chegar a algumas conclusões. Depois, a partir destas conclusões, minha ideia é trasladar isto para um nível mais grande, para poder pensar futuramente se isto que é encontrado aí em um caso, um par de casos ou um grupo é algo que ocorre também em larga escala. E para isto usarei uma investigação quantitativa em um intuito de mensurar se o que é encontrado sucede também em um grupo mais grande de pessoas. E então passo para uma investigação quantitativa. E aí vou sacar mais conclusões. Al final, de lo que encontro de fatores que são importantes, entre outros, eu vou compreender por que destes fatores volvendo na investigação qualitativa. É dizer, nós outros estamos aí, uma investigação que seja completa, em uma grande triangulação. Sin embargo, há investigações que são tão profundas em si, no sentido de trabalho, tempo, que nós outros o que fazemos é que nos perdemos muito tempo em ela, pero na verdade uma inversão de tempo em ela, não? Que não nos dá tempo, papel, recurso para fazer uma segunda parte. Então, muita gente trabalha na investigação qualitativa e na investigação qualitativa vai buscar aí estes novos fatores, novos pontos. Muita gente já tem acesso a muita investigação qualitativa por meio de bases de dados, daí a importância de uma boa revisão da literatura. E vou tentar, por meio de descobertas anteriores, ver se o que han descoberto realmente funciona. Porque, às vezes, as descobertas que han hecho por meio de outras investigações estão uma em China, outra em Brasil, outra em Peru, outra em Espanha. E é hora de saber se estes câmbios culturais também afetam ou não, e dentre outras coisas do entorno, né? E também pode fazer uma investigação quantitativa, não? No sentido de buscar aí os parâmetros que são mais importantes. Então, em realidade, a investigação qualitativa e quantitativa andam de mãos dadas, são amigas e necessárias uma para a outra, não? Pero a grande questão acá não é pensar em qual melhor tipo ou algo assim, e sim pensar se estou fazendo uma investigação correta. Porque o que ocorre muitas vezes, do mesmo modo que a quantitativa, há muita investigação qualitativa que não está sendo feita de maneira correta.
Eu costumo falar uma frase que é muito normal ver em los centros de estudio, en las universidades, es que es como si tudo que la investigación quantitativa não abrace, la investigación cualitativa abraça. Es dizer, tudo que não é quantitativo é como automaticamente fora qualitativo. Muitas vezes chegam para mim alunos para dizer, mira, eu tenho uma entrevista sobre determinado tópico e vou fazer. Eu lhe pergunto, está validado tu roteiro de entrevista? De onde has sacado estas perguntas? Não, de minha cabeça, eu fui ponendo acá. Não se faz assim. Tem que fazer uma revisão da literatura, ver quais são os pontos, às vezes uma conversa, um focus group, saber os tópicos principais antes de montar um roteiro da entrevista, não? Eu empeço com uma boa revisão da literatura, ver o que han hecho anteriormente, ver quais são os pontos que já se sabe que se influi, e a partir daí tento criar perguntas, não? A partir disto. Pero el tipo, a contestação que me diz é, não, professor, pero esta é uma investigação qualitativa, como se fuera todo permitido no qualitativo, e não. De hecho, puedo dizer a ustedes lo seguinte, que a investigação qualitativa é extremamente mais compleja em termos de validação, em termos de trabalho, do que a investigação quantitativa. É muito mais trabalhosa e você vai ter que trabalhar muito mais em los temas de validação. Pero muita gente que está pensando em fazer os pós-grados acá han tenido contato com investigação anteriormente porque han terminado uma carreira, não? E então em seu trabalho, porque a investigação está em todo lado e ha hecho muita investigação já quantitativa ou qualitativa, alguns, não? E perguntam, pero bueno, eu já he estudado isto e que passa? Sim, a investigação também cambia com o tempo e as ferramentas cambiam. Então, que temos nós outros? Anteriormente, teníamos aí uma coisa mais ou menos assim. A investigação qualitativa por um lado, a quantitativa por outro, uma investigação qual e quant ao meio, e dentro de los círculos, não, as investigações mais puras, qualitativas e quantitativas. Pero o que passou? Nós outros fomos evolucionando como investigadores, como ciência e ferramentas. Qual é o cenário de hoje? O cenário de hoje é alguma coisa mais similar a isto. Eu tenho uma grande parte da investigação que ela, em algum momento, vai componer investigação qualitativa e quantitativa conjuntamente. Aún há, pero em muito menor número, um número muito mais pequeno, não? De investigação quantitativa pura e investigação qualitativa pura. Pero o resto das investigações, estou falando de investigações indexadas de peso, circulam aí entre uma perspectiva e outra. Aunque quando abramos um artículo, muitas vezes o autor prefere chamar sua investigação ou de quantitativa ou de qualitativa, dada um caráter, assim por dizer, mais caracterizador da investigação. Pero se vamos a ler o artículo, vamos a notar que em algum momento usa algo qualitativo ou quantitativo em muitos dos trabalhos, não? E temos ainda algumas coisas aí qualitativas puras e algumas coisas quantitativas puras. E dentro das qualitativas puras, assim como as quantitativas, há muita coisa que estaria melhor trabalhada se houvesse juntado com técnicas mais atuais, não? Então, é um pouco disto. E este cambio ha sido originado por a informática, os ordenadores, entre outras coisas. Quando pensamos em investigação quantitativa, desde uma perspectiva operacional, nós outros pensamos em dados estruturados. O que é isto? Vamos suponer que eu tenho em cada linha acá um indivíduo, em cada coluna uma variável. Vamos suponer esta primeira variável é uma variável de escala Likert de 1 a 7. Eu
em realidade, o que estou evaluando aí são valores de 1 a 7. Qualquer valor que não esteja entre 1 e 7, possivelmente foi um erro na minha investigação, porque os valores são entre 1 e 7. E eu sei o que esperar. Então, eu posso atribuir tags, dizer, mira, 1 é isto, 7 é isto, 3 é isto. Pero esses são dados estruturados, e normalmente a investigação quantitativa se aproveita muito destes dados estruturados. Hay que ter uma ordem. Em la coluna variável de edad, tem que ter edad. Em la coluna variável de altura, tem que ter alturas de las pessoas. Sin embargo, muitos de vocês já han tentado fazer uma encuesta e han passado aí uma pergunta, e se você põe qual a tua idade e não põe aí alguns pontos que a pessoa pode marcar e lo deixa livre para que escreva, a pessoa pode escrever cada qual de maneira distinta, aunque tenham a mesma idade. Eu posso escrever 40 primaveras. Eu posso escrever tenho eu 4.0, sou 4.0. Pode escrever 40 anos por extenso. Pode escrever em um valor numérico. É dizer, todos estão dizendo o mesmo. Sin embargo, ao deixar de forma livre, estes dados passam a ser não estruturados. E eu não posso, para que eu contemple todas as possibilidades de transformação destes dados, necessitaria automaticamente como pode dizer, um esforço muito grande para organizar toda esta informação. Sin embargo, se lo pongo aí cerradito, a numeração de 18, ¿no? Que é mais ou menos a idade para participação de uma encuesta, hasta 105 anos, ¿no? Que é uma idade que extrapola os maiores, ¿no? Maiores longevos, e eu estaria seguro que tudo que estaria aí seria algo neste grupo de idade. Então não teria que preocupar-me muito, como o que temos acá, que em cada coluna desta, que é uma escala de Item-Likert, temos de 1 a 7. Então não há 8, não há 0, é 1 a 7. Então, pero o que ocorre é que o exemplo que é dado de dados não estruturados foi para que compreendam, pero estamos rodeados de dados não estruturados e que muitas vezes não são computados. São textos, imagens, vídeos, tudo isto faz parte, não, destes dados não estruturados que podem ser contemplados e podem ser compreendidos atualmente. Então, o que ocorre? Hoje nós temos ferramentas que nos ajudam a fazer a investigação qualitativa para que tenhamos um resultado melhor. Por exemplo, vou falar de análise de texto. A análise de texto anteriormente, quando fazíamos uma entrevista, ou temos que analisar um texto, temos que analisar uma lei, uma política pública, temos que ler, e tentar resumir, e muitas vezes era um trabalho custoso, e a depender da quantidade de texto que tuviera, hasta quase eterno, não? Porque, e às vezes impossível. Por exemplo, se você quer fazer uma investigação qualitativa a respeito do conteúdo de los discursos de los políticos de los últimos 30 anos em Peru, isto, hombre, seria um trabalho muito duro de uma vida, quizás, se tomáramos as técnicas de antaño, as técnicas de hoje não. Que passa? Imagínate o seguinte: hoje trabalhamos, isso é um exemplo de técnica, são muitas, com uma distância de edição. Eu tenho que eu bebo água, eu bebo leite. Eu bebo água, eu bebo leite está a uma distância de edição de um para o outro. É dizer, se eu cambio aqui água por leite, eu tenho a mesma frase. Ou se eu cambio leite por água, já eu bebo água e eu como chocolate está a 2 distâncias de edição. Então, desta forma, eu consigo ir juntando textos que estão mais cercanos por la distância de edição do que textos que estão mais lejanos. Pero
Eu he dado um exemplo fácil com uma sentença, mas imagínate que quando pillo os 30 anos de discurso, obviamente eu não tenho como fazer isto manualmente. E aí a computação hoje ela permite fazer estes cálculos de maneira muito forte. Então, se você consegue fazer todos estes cálculos e dizer quais são os textos que estão mais lejanos, quais os textos que estão mais centrais a respeito do tema que você quer. Isto é investigação qualitativa atual. Você pode fazer coisas desse tipo. Eu posso classificar as ideias, o percentual. De trabalhos como este se saca um p-value, de um trabalho como este se saca um q-quadrado, coisas que são originalmente da investigação quantitativa, sem embargo, hoje já compreendidas na investigação qualitativa. Pero são ferramentas de ajuda. Você, quando vai usar o software, o que vai aprender, você vai pilhar a palavra diminuir, lo vai pedir que ele diga em que contexto aparece esta palavra, vão aparecer todos os textos, e você vai ler e interpretar para dar um nome a esta classe. Então, tudo isso faz parte da investigação qualitativa atual, não? Que é o que se está publicando, não? Que está indexando em las bases de dados internacionais. Tem também a distância e a relação entre as palavras de um texto por meio de análise de grafos, análise fatorial correspondente, que também trabalha com texto, com discursos mais uníssonos e discursos mais antagônicos. Tudo isto é a investigação qualitativa atual. Então, há que compreender que a investigação qualitativa é extremamente importante. Ela, nos últimos anos, cambiado muitíssimo, ha conseguido ganhar força, e que, ao ganhar força, ela seguramente pode resolver muitos problemas. Imagine você que tem um hotel e você quer ver quais são as principais críticas que se tem a hotéis em Peru. Você faz aí uma busca desta informação em um site destes, um sítio de internet destes de hotéis, como Booking, etc. E daí, com toda esta informação de texto que há e de comentários, você pode ter um padrão de quais são as principais críticas naquela cidade dos hotéis, quais não são, para que você possa pensar em seu negócio melhor. Ou seja, é uma investigação não só científica, como também de mercado. As possibilidades são inúmeras. E é o que nós tentamos passar, ferramentas para investigar de maneira qualitativa em la atualidade, não? E as distâncias de relação, ou quando está um problema distante do outro, tudo isso são coisas factíveis de fazer. Isto mesmo é um trabalho de ordem de processo, mapeamento de processos, que anteriormente fazemos a cadeia de valor, e dentro da cadeia de valor fazemos as entrevistas del CIPOC, e de aí os textos que saem destas entrevistas e genera a priorização de problemas, onde vamos começar a trabalhar a priorização de mapeamento de processos. É dizer, está tudo muito dentro de um contexto. E para a Latinoamérica, a investigação qualitativa se faz aún mais importante, porque nós outros somos muito humanos e temos muitos problemas que necessitam de uma mirada social, de uma mirada qualitativa, mirar problemas mais específicos que muitas vezes não correspondem ao problema da média da gente, não? Deste modo, eu termino minha pequena charla perguntando como estás fazendo tua investigação. Esta ideia de que a investigação qualitativa não é publicável não é verdadeira, desde que esteja fazendo uma investigação qualitativa correta. Como a correta? O tema você é livre para elegir, pero há as bases, uma boa revisão da literatura, ferramentas que sejam buenas, que te ajudem a adotar tua investigação de método, não, de caminho, de etapas que as pessoas podem compreender, e tus análises, não? Uma análise buena, quizás usar Bardão para contenido e etc., dentre outros. Agradeço muito esta oportunidade e os deixo com esta frase: nunca consideres o estudo como uma obrigação,
sino como uma oportunidade para penetrar el bello e maravilhoso mundo del saber. Essa é uma frasecita aí de Albert Einstein. E o que posso dizer é que é um pouco disto. Pense em todas estas novas ferramentas, deste novo mundo qualitativo, como uma oportunidade. Eu conheço muita gente que entra em um programa, entra em algo e está muito seguro, querem fazer o que sempre ha hecho. Eu digo que quando entro em um programa novo, em um curso novo, eu quero aprender algo que não haya hecho antes. Quando entro para fazer algo que já lo hice, o que estou querendo é que me ponga uma estrellita, dizendo, que bem que está fazendo isto, porque já, óbvio, que vou fazê-lo bem, se ele ia fazendo 10 anos. Pero quando me pongo de minha parte de aprender algo novo, me pongo em minha posição de estudante, independente de meus títulos, de meu tempo trabalhando, eu me estou dando a oportunidade de aprender algo novo. Então, é uma invitação para que aprendam algo novo. Muchas gracias. Buenas noches.